Há carícias que não gritam, não se anunciam, simplesmente existem delicadas, mas impossíveis de esquecer. E é exatamente sobre isso que quero falar com você hoje. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Ao longo de toda essa trajetória, uma coisa ficou absolutamente clara para mim. Existe um tipo de toque que atravessa a pele e alcança diretamente o subconsciente masculino. Um beijo que não precisa ser visto ou declarado para que seu efeito seja sentido. E hoje vou te mostrar 7 regiões do corpo masculino onde esse toque deixa marcas não apenas na superfície, mas no centro emocional mais profundo de um homem. Algumas dessas regiões vão te surpreender. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem reconhecê-las. A primeira região é a nuca, a parte de trás do pescoço. Em décadas de atendimento clínico, percebi que os gestos recebidos fora do campo de visão têm um impacto emocional muito maior do que aqueles que conseguimos antecipar. Quando não vemos o toque se aproximar, não nos preparamos para ele, não criamos defesas, não ensaiamos uma reação, nós simplesmente sentimos. E é exatamente por isso que o beijo na nuca possui uma força tão particular. Muitos homens vivem como se precisassem manter o controle o tempo todo. Observam, calculam, protegem, decidem. A vida exige isso deles constantemente. Mas o beijo na nuca chega do ponto cego, do lugar que eles não monitoram, e alcança algo que a razão não consegue bloquear. Ele não antecipa, não se organiza mentalmente, apenas vivencia, e é nesse vivenciar que algo genuíno atravessa todas as proteções psicológicas. Em minha prática, observo repetidamente que a nuca concentra uma quantidade enorme de tensão, acumulada tensão muscular, emocional, existencial. É onde os homens guardam o peso silencioso das responsabilidades que não conseguem verbalizar. Quando você toca aquela região com os lábios, com intenção e delicadeza, você não está apenas oferecendo carinho, você está comunicando algo profundo sem usar uma única palavra. Você está dizendo: eu percebo você mesmo quando você não está tentando se mostrar. Um beijo leve, quase murmurado na pele da nuca dele consegue comunicar mais do que muitas conversas longas. Você não precisa capturá-lo. Você precisa estar próxima o suficiente para que ele sinta o calor da sua respiração, o contato dos seus lábios, a serenidade do seu gesto. Quando isso acontece, ele sente que pode baixar a guarda, que junto de você ele não precisa ser invencível, que não precisa estar em vigilância constante. E é essa sensação que cria uma memória emocional duradoura. Talvez ele não se lembre da data, nem da roupa que você usava, nem da música que tocava, mas vai se lembrar daquele leve tremor nas costas, daquele conforto inesperado que o fez querer pausar o tempo por alguns instantes. E isso é, no fundo, o que todo homem secretamente deseja: alguém que o toque não por obrigação, mas por amor genuíno. Alguém que não o pressione a representar nada, mas que o enxergue exatamente como ele é. O beijo na nuca é simples, mas é na sua simplicidade que reside toda a verdade. Ele não precisa ver para sentir, e você não precisa explicar para transformar algo. A segunda região é a face interna do braço. Essa é uma área que quase ninguém toca com intenção emocional. Ela fica ali exposta e discreta ao mesmo tempo, ignorada pela maioria das pessoas. Mas ao longo dos anos, aprendi a reconhecer o valor psicológico exatamente naquilo que é negligenciado. Você já reparou como um homem instintivamente protege essa área? Como, quando está tenso ou inseguro, ele mantém os braços fechados junto ao corpo?
Isso não é coincidência. A face interna do braço é uma zona de vulnerabilidade biológica e emocional. Ali correm as veias que levam o sangue do coração para o restante do corpo. É um lugar íntimo, exposto, quase secreto. Quando você beija esse local de forma suave e intencional, você não está apenas sendo carinhosa, você está atravessando uma barreira. Você está comunicando: eu enxergo a sua força, mas também respeito a sua sensibilidade. Em minha experiência clínica, todo homem carrega em si dois impulsos em constante tensão: o impulso de lutar, proteger, vencer, resistir, e o impulso de ser acolhido, reconhecido e aceito. A sociedade quase sempre valoriza o primeiro e silencia o segundo. O resultado disso são homens que não sabem pedir cuidado, que não sabem receber ternura sem se sentirem vulneráveis demais. Quando você beija a face interna do braço dele, você ativa inconscientemente esse segundo impulso. Você equilibra o que ele foi treinado a esconder com o que, no fundo, ele mais precisa experimentar. Muitas mulheres me contaram que nunca tinha ocorrido a elas tocar ali. Algumas descreveram um impulso natural que sentiam, mas nunca souberam interpretar. Uma delas escreveu algo que ficou gravado na minha memória. Sempre achei essa região bonita, mas achava que não fazia sentido demonstrar carinho ali. Hoje percebo que era exatamente onde eu mais precisava tocá-lo. Não se trata de intensidade, trata-se de presença. De um beijo leve, consciente, entregue, que ao invés de acelerar o momento, silencia, que ao invés de provocar, acolhe, porque nesse ponto o que importa não é o toque em si, mas o que ele representa. Permaneço aqui, respeito a sua história, não vim para exigir, vim para cuidar. E mesmo que ele não diga nada, aquele beijo permanece. Ele pode seguir o dia normalmente, trabalhar, conversar, se distrair, mas em algum momento, no meio de um silêncio, aquela lembrança vai retornar. Não porque foi sensual, mas porque foi sincera, porque foi rara. E é por isso que ele te enxerga de forma diferente. Não apenas como alguém que ele deseja, mas como alguém em quem ele confia. E a confiança, para um homem, é a porta de entrada para o vínculo emocional verdadeiro. A terceira região são as costas, onde ele carrega o mundo em silêncio. Existe uma região do corpo masculino à qual quase ninguém dedica atenção emocional. Não é convencionalmente sensual, não é comumente elogiada, raramente é tocada com intenção. Mas é justamente ali que se concentra um dos maiores fardos silenciosos que um homem carrega. As costas não são apenas músculos e postura. Na minha leitura clínica e emocional, as costas masculinas são um mapa de tudo aquilo que ele aguentou em silêncio. É onde ele guarda as frustrações que não verbalizou, os medos que não admitiu, o peso das expectativas alheias e as exigências que coloca sobre si mesmo. Simbolicamente, é onde ele sustenta o mundo mesmo quando está prestes a desabar e ninguém percebe. E é exatamente por isso que um beijo nas costas, leve e inesperado, causa tanto impacto. Com esse gesto simples, você quebra o peso. Você toca exatamente onde ele acredita que precisa ser mais forte. E sem uma única palavra, comunica. Você não precisa carregar tudo sozinho. Imagine uma situação cotidiana. Ele está absorto em alguma coisa na cozinha, se preparando para sair, e você se aproxima silenciosamente e toca seus lábios nas costas dele, apenas isso. Um toque suave, deliberado, entre os ombros ou ao longo da espinha. A resposta é quase sempre a mesma. Uma pequena inquietude, um afrouxamento leve, como se algo dentro dele dissesse, sem palavras, que precisava daquilo sem nem perceber. Esse toque funciona porque alcança o subconsciente. E o que o torna ainda mais poderoso é que ele acontece fora do campo de visão. Ele não vê você se aproximar, não tem tempo de se proteger com uma piada ou uma mudança de assunto. Ele simplesmente sente.
Nos comentários sobre esse tema, uma mulher escreveu algo que me tocou profundamente. Aquele beijo nas costas me comoveu. Foi como se alguém finalmente me enxergasse por inteiro. Essa frase captura exatamente o que estou descrevendo. Tocar as costas dele com os lábios não é só afeto, é reconhecimento. É enxergar o que ele tenta ocultar e mesmo assim escolher ficar. Esse toque também cria um tipo de memória que não desbota, o tipo que afloram quando ele está sozinho, no silêncio do quarto, no meio de um dia difícil. Ele talvez não saiba explicar, mas vai sentir a sua falta. O que torna esse gesto especial é que ele precisa acontecer com atenção. Não pode ser mecânico, não pode ser casual, no sentido de desatento. O que o torna extraordinário é precisamente o fato de ser oferecido com propósito. Você não está tentando provar nada, não está esperando retorno, está simplesmente presente e atenta, cuidando sem invadir. Quando repetido com sinceridade ao longo do tempo, esse toque constrói algo raro, confiança emocional. Ele começa a perceber que existe um espaço onde pode baixar a defesa, que com você ele não precisa fingir que está tudo bem, que pode mostrar suas dúvidas, seu cansaço, seus silêncios e ainda assim ser amado. E quando ele sente isso de verdade, quando acredita que foi visto por inteiro, não apenas pelas partes que exibe com orgulho, algo muda. Ele se aproxima, ele se entrega, porque finalmente encontrou alguém com quem pode ser completo. A quarta região são as pálpebras. Existe um gesto tão pequeno, tão delicado, que quase passa despercebido, mas quando acontece, deixa uma marca que não se explica com palavras. É o beijo na pálpebra. Aquele toque silencioso, leve, quase imperceptível, mas carregado de um significado que vai muito além da pele. Em minha trajetória como psiquiatra e psicoterapeuta, aprendi que tocar a pálpebra com os lábios é alcançar onde ele não vê, mas onde mais sente. É tocar o espaço entre a confiança e a entrega. Vivemos numa cultura que ensina os homens a manterem os olhos sempre abertos, a serem vigilantes, alertas, fortes. Um homem raramente baixa a guarda. Seus olhos não servem apenas para ver, são também um escudo. Por isso, quando ele fecha os olhos na sua presença, quando permite aquele momento de vulnerabilidade, é porque, mesmo sem dizer nada, ele está dizendo tudo. E é exatamente nesse momento que o beijo na pálpebra se torna inesquecível. Não é um gesto que exige contexto especial. Às vezes você está ao lado dele no silêncio de um fim de tarde, ele encosta a cabeça, respira fundo, fecha os olhos e você, num impulso delicado, toca seus lábios ali sem pressa, sem querer impressionar, apenas para dizer com a sua pele o que palavras não alcançam. Estou aqui. Você pode descansar comigo. A força desse toque está no contraste que ele provoca. O mundo exige tanto dele, tudo parece dizer: esteja preparado, reaja, conquiste, mostre que você dá conta. Mas quando você toca sua pálpebra com os lábios, você faz o oposto. Você diz: aqui você pode soltar. Aqui você não precisa provar nada. Esse contraste emocional é o que cria o impacto. É a quebra de expectativa que dispara a memória. Ele não está acostumado com esse tipo de carinho, não espera esse tipo de amor. E é exatamente por isso que ele não esquece. As pálpebras são, psicologicamente, uma fronteira simbólica. São o limite entre o externo e o interno. Fechar os olhos é um ato de desconexão. É confiar que por alguns segundos o mundo externo pode esperar. Quando você toca ali com os lábios, você alcança essa fronteira. Você comunica ao subconsciente dele. É seguro entrar. Esse toque não alcança apenas a pele. Ele penetra direto, onde ele mais precisa ser tocado, onde ele pode parar de ser o que se espera e ser simplesmente ele mesmo. É o tipo de carinho que só pode surgir da escuta silenciosa, de perceber o momento certo,
de se conectar com ele não apenas como um corpo que pode ser tocado, mas como uma pessoa que precisa ser compreendida. Porque o beijo na pálpebra não é sobre desejo físico, é sobre perceber que às vezes a maior intimidade está no silêncio e que existem toques que dizem mais do que qualquer declaração apaixonada. Uma das coisas mais tocantes que já ouvi de uma paciente foi: é como se o mundo parasse por um instante quando eu toco ali com os lábios. Ele não vê, mas sente tudo. Essa frase carrega uma verdade que levo comigo. O beijo na pálpebra voa sob o radar do racional, vai direto para a memória emocional. E é ali que constrói algo que nenhuma técnica ensina: intimidade verdadeira. Num relacionamento onde o amor é construído em camadas, são esses pequenos gestos que mantêm a profundidade. Não são as promessas, são os atos silenciosos. Não é a intensidade e a constância dos toques. Você se torna o lugar onde ele pode baixar a guarda. E esse espaço não é um papel que você assume, é um espaço que você cria com o seu toque, a sua presença, a sua escuta. Quando ele estiver sozinho, no silêncio do fim de um dia difícil, talvez nem saiba explicar por que sente a sua falta, mas vai sentir, vai fechar os olhos e por um segundo sentir o peso do mundo desaparecer novamente. Porque você tocou onde ninguém toca, porque você viu onde ninguém vê, e isso ele jamais esquece. A quinta região é a lateral da cintura. Alguns toques não gritam, não se anunciam, simplesmente existem, e é exatamente isso que acontece quando você beija um homem na lateral da cintura. Essa área, frequentemente negligenciada, carrega uma sensibilidade tão profunda quanto silenciosa. Não é um lugar óbvio, e talvez seja exatamente por isso que é um dos mais eficazes para despertar o que a maioria das pessoas nunca chega a tocar: o desejo emocional. A lateral da cintura é uma zona de fronteira, nem completamente íntima, nem completamente pública. É onde o físico encontra o emocional. Quando você toca seus lábios ali calmamente, intencionalmente, sem pressa, está dizendo algo que o corpo imediatamente entende, mesmo que a mente ainda não tenha processado. Estou aqui, eu te sinto e quero que você se sinta visto. Esse gesto carrega uma atenção delicada. Não é invasivo nem puramente sensual. É carregado de presença. É quase uma pergunta que não precisa de resposta verbal. Você me deixa realmente te conhecer? É nessa área que o corpo dele tende a se tensionar. Não apenas pelos músculos, mas porque ali ele guarda simbolicamente a sua vulnerabilidade. Ao tocá-lo nesse ponto com os lábios, o que você faz é mais do que um carinho, é uma autorização. Um convite silencioso para que ele se entregue não apenas ao momento, mas à conexão. Ao longo da minha prática clínica, percebi que a cintura está ligada ao centro do equilíbrio físico e emocional. Quando você toca essa área, está alcançando camadas inconscientes que conectam esse gesto à entrega, à confiança e à segurança emocional. E existe uma magia particular que só essa região oferece. Ela equilibra o desejo físico com o carinho emocional. Ao contrário de outras partes do corpo, a lateral da cintura provoca e acolhe ao mesmo tempo. É o tipo de toque que diz: eu te desejo, mas também quero cuidar de você. O que torna esse gesto extraordinário não é a técnica, é como você o executa, um toque leve, quase sussurrado pelos seus lábios, uma pausa antes de continuar, uma respiração lenta, compartilhada. A intenção de tocar e permanecer, não apenas provocar uma reação. Quando você o toca ali, sem pressa, com atenção genuína, o corpo dele entende que esse momento é diferente. Não é rotina, não é impulso, é sentimento. E essa é a chave para tocar profundamente o subconsciente masculino. Mostrar a ele que com você ele pode experimentar algo novo, mesmo num gesto simples. Uma seguidora resumiu perfeitamente: eu pensava que apenas toques intensos deixavam marca,
Agora percebo que os mais delicados são os que ficam para sempre. Ela tem razão. Não é a intensidade que marca um coração, é o que permanece quando tudo se acalma. Nesse ponto do corpo, o toque se torna linguagem. Você não está dizendo apenas eu te quero, você está dizendo eu quero estar completamente com você. E para um homem que a vida inteira foi pressionado a ser forte, a resolver tudo, a não demonstrar emoções, essa presença é libertadora. Esse toque também tem um papel fundamental no fortalecimento do vínculo. Quando um homem sente que você reconhece até as partes dele que ele considera insignificantes, ele cria com você algo que transcende a atração. Ele começa a associar a sua presença com alívio, com carinho inesperado, com a possibilidade de ser quem ele é sem esforço. Você não exige que ele te impressione. Você simplesmente está ali oferecendo calor e cuidado num lugar que ele nem sabia que precisava. E isso cria memórias silenciosas. O tipo que afloram quando ele está deitado na cama tentando entender por que sente a sua falta. Não foi o toque em si, foi a sensação que ele deixou. A mistura entre arrepio e ternura. A delicadeza que veio com presença verdadeira. Não subestime esse gesto. Ele é delicado, mas profundo. Parece pequeno, mas tem um peso emocional enorme. Não se trata de conquistar, trata-se de construir. E quando você entende isso, você para de tentar ser inesquecível, porque você simplesmente se torna. Se você chegou até aqui, percebo que você é o tipo de pessoa que acredita que o amor verdadeiro vive nos detalhes, que a conexão mais profunda não nasce dos grandes gestos, mas dos toques silenciosos, das presenças verdadeiras, dos momentos que não precisam de explicação para serem sentidos. É exatamente sobre isso que trabalho há décadas e é exatamente sobre isso que falo no meu canal e na minha comunidade de membros. Se você quiser aprofundar essa jornada comigo, explorar com mais calma e profundidade os segredos da mente, das emoções e dos vínculos humanos, te convido a fazer parte da minha comunidade aqui no YouTube. É um espaço criado especialmente para quem quer amar com mais inteligência, mais presença e mais verdade. Será um prazer te ter lá. Os gestos que ficam gravados na memória masculina não são necessariamente os mais intensos, são os mais verdadeiros. São aqueles que chegam sem aviso, que tocam onde ele não esperava ser tocado, que dizem sem palavras o que palavras jamais conseguiriam dizer com a mesma precisão. A nuca, onde ele se desarma sem perceber. A face interna do braço, onde a vulnerabilidade se esconde sob a força. As costas, onde ele carrega em silêncio o peso que ninguém vê. As pálpebras, onde ele finalmente fecha os olhos e descansa. A lateral da cintura, onde o desejo e o cuidado se encontram. Cada uma dessas regiões é um portal, não para a sedução no sentido superficial, mas para algo muito mais raro e muito mais poderoso, a intimidade emocional verdadeira. E quando você toca ali com intenção, com delicadeza, com presença genuína, você não está apenas dando um beijo, você está construindo um vínculo que resiste ao tempo. Você está criando uma memória que ele vai carregar nos momentos de silêncio, nos dias difíceis, nas noites em que o mundo pesa mais do que o normal. Você está sendo para ele o lugar onde ele pode simplesmente ser. E isso é o amor que não se esquece,